carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Nós leremos do versículo de número 21 até o do versículo de número 19 até o 21. Nos diz assim a palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Você pode repetir junto comigo essa última frase? Vamos lá? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos de novo? Mas Cristo vive em mim. De novo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu entendo quem eu sou, sei quão limitado sou, e eu me lanço em Ti agora clamando a Tua misericórdia. Que eu seja porta-voz do Senhor, que eu traga a mensagem do Teu coração para a Tua igreja, e qual espada de dois gumes que é a Tua palavra, ministra a mim, ministra ao Teu povo. Sopra neste lugar, Espírito Santo, sopra no nosso coração, abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos acolher a Tua palavra. E faz de mim um canal de bênção, me dá, Espírito Santo, as ideias organizadas. Eu me lanço em Ti, reconhecendo a minha natureza pecaminosa, por isso eu peço, Senhor, me perdoe, me purifique e faça de mim um canal desobstruído para fluir essa mensagem sobre a vida da Tua igreja. Quebranta o nosso coração na Tua presença, Senhor. Manifesta aqui, meu Pai, a Tua presença santa e que esta palavra possa impactar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus que eu lhe peço, tira as vendas dos nossos olhos e que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. No Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos aí nessa série Vida Abundante por conta do mês de setembro, que é considerado o setembro amarelo, aí o mês de prevenção ao suicídio. Semana passada, os pastores que pregaram trouxeram aqui algumas estatísticas. Sei que muitos ficaram impressionados, mas no atendimento a pessoas em crise, a gente vai percebendo essa realidade. E terça-feira, um irmão, ele veio me fazer uma pergunta, porque na estatística apresentada, diz que 70% dos pastores já enfrentaram em algum momento uma depressão ou já desejaram a morte, passar pelo suicídio. E aí um irmão na terça-feira perguntou para mim o seguinte: pastor, você está entre os 70% ou entre os 30%? E aí eu disse, olha, hoje eu estou nos 30%, mas eu já estive nos 70%. E parece que as pessoas ficam chocadas, mas quando a gente olha para a palavra, nós vamos ver que pessoas de muita fé desejaram a morte. Nós podemos nos lembrar de Elias, o quanto Deus usou aquele profeta, e um dia, na sombra de um zimbro, à sombra de uma árvore que não é muito grande, muito comum no deserto, ele pede a morte. Irmãos e irmãs, eu me lembro de algumas crises que eu enfrentei na minha vida e que, indo ao médico, alguns deles me diagnosticaram com depressão, pelo menos por 3 vezes. E eu me lembro de uma situação que eu e a Luciana, nós estávamos enfrentando vários obstáculos, várias dificuldades. Nós tínhamos a nossa filha mais velha e eu vinha para a noite da libertação, então eu fui para casa para tomar banho e comer alguma coisa, e a Luciana foi buscar a nossa filha mais velha na escola, só tínhamos ela. Eu cheguei na janela do nosso quarto, morávamos no 7º andar de um edifício, a minha sensação é que o chão me puxava. E eu entrei num momento de conflito, eu entrei para o banho e eu agachei embaixo do chuveiro e eu só chorava.
como nós vencemos essa crise? Em jejum e oração. Eu e a Luciana, em jejum e oração. Eu me lembro que, naqueles dias, nós fizemos o funeral da irmã Cacilda, uma irmã que faleceu já bem avançada em idade. E eu vi o semblante tão sereno da dona Cacilda, naquele caixão. Naquela época, a Cris, do pastor Valcimei, trabalhava na secretaria. E aí eu cheguei, ela estava ali, eu falei: Cris, hoje eu tive uma inveja santa da irmã Cacilda. Porque ela estava com um semblante tão sereno, ela já está com Jesus. Eu teria vontade de ter partido e estar com Cristo. E aí ela falou: pastor, mas quem vai cuidar da sua família? Eu disse: olha, Deus é melhor que eu para cuidar delas. E sabe que em momentos de crise profunda, eu já orei e eu falei: Deus, me leva, eu já tenho Jesus como Salvador. Me leva. E um dia, lendo o Evangelho de João, no capítulo 17, Deus ministrou ao meu coração de uma forma impactante. Porque Jesus lá, ele orou por si mesmo. Ele orou pelos seus discípulos daquela época, e ele orou por aqueles que haveriam de ser os seus discípulos. Ele orou por nós. E a oração dele foi: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, irmãos e irmãs, diante das crises, das lutas, das tribulações, nós não podemos ir contra a oração de Jesus. Nesse momento de crise, nós devemos ir a Ele e dizer: Senhor, nos livra do mal. E Ele sempre tem uma resposta a todo aquele que clamar. Sempre. Sabe, irmãos e irmãs, a gente precisa ajudar aqueles que estão do nosso lado em conflito e em dificuldade. E se você é uma dessas pessoas, você precisa buscar ajuda. Você precisa de uma ajuda psicológica, talvez até psiquiátrica. E nós, os pastores, estamos aqui também para dar o apoio espiritual. Talvez a gente não tenha a solução, mas nós conhecemos um Deus que tem. E no mínimo nós vamos orar por você. E é importante que nós fiquemos atentos às pessoas que estão ao nosso lado e que possam ter um comportamento suicida. Porque muitas vezes a pessoa quer fugir ou resolver aquele problema e acha que a solução é a morte. Mas esse não é o caminho, por alguns motivos. O primeiro deles, porque só Deus tem o direito de tirar a vida. O sexto mandamento diz: não matarás. Então Ele domina sobre todas as coisas. Ele determinou todos os nossos dias de vida. Agora, o suicídio, ele pode acontecer por algumas situações, pelas mais diversas. Talvez por uma crise financeira, uma condição socioeconômica difícil. Talvez por crises na família, por uma herança genética. Talvez por uma cobrança exacerbada, como no Japão, por exemplo, lá não é a crise financeira, mas tudo se fala em excelência. Então, às vezes, é cobrado daquela pessoa uma perfeição que ela não consegue dar conta. E quando ela se frustra, ela se decepciona, ela acha que a solução é tirar a própria vida. E as estatísticas mostram que o número de suicídio tem crescido. E aqueles que acham que essa é a solução, esquecem de quem fica. Porque quem fica, as pessoas que nos amam, estarão em sofrimento com essa situação. É difícil lidar com uma situação dessa. E nós sabemos que a maior parte dos casos são por pessoas que têm alguns transtornos psicológicos.
bipolaridade, às vezes uma situação ali de transtorno mental, às vezes abusos de drogas, mas há também questões espirituais. E nós não podemos nos negar que elas existam. Pode ser que muitas pessoas que suicidaram é por conta de uma doença, um diagnóstico que já havia. Mas não é raro quando a gente conversa com familiares de pessoas que suicidaram, elas relatarem que aquela pessoa ouvia vozes, que essas vozes diziam para ela se matar. E mesmo psicólogos cristãos têm lidado também com essa questão espiritual que muitas vezes pode destruir. Lembrando no que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então o que o Senhor quer para mim e para você é essa vida abundante, essa vida plena, essa vida com qualidade. Mas é importante que nós fiquemos atentos àqueles que estão ao nosso redor. Porque normalmente as pessoas que cometem suicídio, você vai ver no histórico uma tristeza excessiva e muitas vezes a falta de vontade de estar entre pessoas começa a se isolar. Você vai perceber que há uma alteração na rotina. Aquela pessoa que se cuidava muito bem, às vezes começa a andar agora mal cuidada, o cabelo despenteado, se é homem, barba por fazer, a mulher às vezes não cuida da maquiagem, não se preocupa muito com a higiene, mas não era assim. Isso pode ser um sinal. Muitas vezes, essa pessoa que realmente quer tirar a vida, às vezes ela não quer deixar problemas, ela começa a pagar dívidas, acertar coisas ao redor, distribuir às vezes algumas joias ou coisas pessoais para os familiares, querendo organizar a situação para não deixar problema, embora vá deixar. Às vezes a gente percebe um período de calma, demonstrando que está tudo bem, porque essa pessoa vê no suicídio a solução do problema. E como na concepção dela ela encontrou uma resposta, às vezes o familiar até pensa assim, nossa, mas tinha até melhorado, estava vivendo uma fase boa. E às vezes é porque ela havia chegado à conclusão. Por isso é importante um acompanhamento psicológico, por exemplo, porque um psicólogo ele vai conseguir detectar essas questões e talvez ajude. Às vezes aquela pessoa que muitas vezes fala que vai se matar e a gente fala assim, isso é frescura. Porque muitas vezes vai falando e uma hora faz mesmo. Então são situações para nós ficarmos atentos àqueles que estão ao nosso redor. Sabe qual é a solução para qualquer problema que nós enfrentamos? O Evangelho. O Evangelho. E sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós deixamos prevalecer as nossas crises. Ao invés de correr para Deus, nos refugiar em Deus, crer que Ele tem um caminho de milagres para todo aquele que clamar. Quando parece impossível, o Senhor sempre abre uma oportunidade. Então, tem solução para mim, tem solução para você. Nós estamos todos aqui no mesmo nível diante de Deus. Nós somos tão humanos e necessitamos dEle. E por isso a nossa esperança, a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos da região da Galácia, ele escreve porque havia um grupo de pessoas chamados judaizantes, que vieram causar confusão, quiseram acrescentar coisas à palavra, e dizendo que para a salvação aquele povo deveria praticar aquelas questões.
E o apóstolo Paulo já escreve essa carta, falando para eles: vocês não são pessoas que estão agindo em firmeza, em obediência. Me admira que vocês estão deixando o evangelho e passando rapidamente para outro evangelho que não é o que eu ensinei para vocês. Aqueles judaizantes, eles estavam falando que para alguém ser salvo, eles tinham que cumprir as leis mosaicas. Os homens deveriam ser circuncidados, aquele povo deveria observar as datas, os dias importantes do calendário judaico, principalmente a guarda do sábado e as festas. Eles deveriam continuar naquele ritual dos sacrifícios. E então o apóstolo Paulo, ele escreve para esses irmãos, dando algumas exortações e orientando a eles. E eu quero ter convicção que talvez essas orientações dele possam servir para mim e para você. Porque o apóstolo Paulo, nesse versículo lido, ele de alguma forma está repreendendo o apóstolo Pedro, porque começou a ficar em dúvida. E aí, ele dá aqui algumas orientações, ele fala de si mesmo. E se tem uma verdade que eu e você precisamos observar, são esses 3 versículos, diante das nossas lutas, dos nossos embates. Porque nós precisamos entender a nossa verdadeira identidade. Quem tem a convicção de quem é em Cristo, ele vai entender o valor da sua vida. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve aqui, compartilhando algumas verdades. Eu estava dizendo, olha, quem é genuinamente convertido, não precisa ficar presos a essas coisas aí. Esses rituais, isso é coisa do mundo. Coisas que nos prendem lá fora. Isso pode ser até pecaminoso, porque você está dizendo que tem que acrescentar alguma coisa à obra salvífica de Cristo. E aí, ele diz aqui no versículo 19, na parte B: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Irmãos e irmãs, quem tem Jesus como Salvador já morreu. Mas é algo estranho e contraditório, porque fomos crucificados com Cristo e ao mesmo tempo nós ressurgimos para uma nova vida. Então parece algo antagônico, porque nós morremos, mas ao mesmo tempo ressurgimos para uma nova vida. Não faz sentido tirar a vida a alguém que já morreu em Cristo Jesus. E sabe que eu ganhei um devocional dia a dia com o Spurgeon, do irmão Edson Filsola, e tem algo que eu acho muito relevante, eu gosto demais das reflexões. Eu gostaria de compartilhar com você algo que Spurgeon compartilhou sobre essa doutrina que nós estamos vendo nesta manhã. Ele diz o seguinte: a vida do cristão é um enigma incomparável. Quem sabe decifrar a vida, não é? Ele diz: nenhum mundano pode compreendê-lo. É verdade. Uma pessoa que não recebeu o evangelho não vai entender o que é essa nova vida. Um mundano não pode compreendê-lo. Nem mesmo o próprio cristão compreende, às vezes nem a gente. Às vezes nós não nos apropriamos daquilo que Cristo já garantiu. E ele diz aqui: morto, entretanto vivo. Crucificado, ou seja, incluso na morte de Cristo lá naquela cruz, crucificado com Cristo e ao mesmo tempo ressuscitado com Ele para novidade de vida. O Senhor tem coisas novas para mim e para você. Nós fomos chamados para experimentar essas coisas novas. Por isso não fique nas coisas do passado. Avancemos para aquelas que estão diante de nós. As coisas velhas ficam para trás. E ele diz: o que é isso, essa novidade de vida?
união com o Salvador, sofredor e ensanguentado, e morte para o mundo e para o pecado, são coisas que alegram a alma. Ou seja, o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Isso tem que alegrar a minha alma. E sabe, é esse paradoxo que muitas vezes nós enfrentamos. Mortos, mas ao mesmo tempo vivos. E aqui no versículo 20 ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu tenho Jesus como Salvador, eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que Ele quer. Eu não tiro a minha vida porque Ele veio para me dar vida e vida em abundância. É verdade que no mundo eu tenho aflições, mas nele eu sou mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, por isso nos refugiamos nele. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aqui, irmãos e irmãs, nós temos uma doutrina que os reformados chamam de união mística com Cristo. Místico não é de esotérico, não. É algo espiritual que acontece. Quando eu e você fomos alcançados, recebidos por Cristo, eu e você estamos inclusos na morte dele. E nós fomos crucificados com Cristo e não fazemos mais a nossa própria vontade. Sabe o que acontece? É algo chamado regeneração. Todos nós já, na escola secular, tivemos aula de biologia. Eu não sei se você vai se lembrar da estrela do mar. A estrela do mar, se ela perder uma daquelas perninhas, ela tem uma capacidade de regeneração. Aquilo que foi perdido é regenerado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou os anjos, e eu não sei explicar porquê, mas Deus criou os anjos todos de uma vez. Mas quando Ele criou o ser humano, primeiro Ele criou Adão, depois Ele criou Eva, e Ele colocou uma árvore no meio do jardim onde os colocou. E Ele disse: vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, menos do fruto dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque o dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. E quando Adão e Eva comeram, pecaram lá no jardim, eles morreram do ponto de vista espiritual. E por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, se eu e você nascemos com essa natureza adâmica, porque nascemos com a natureza pecaminosa, uma herança a partir dele, todo mundo que nasceu de Adão e Eva. E cada vez mais a ciência tem chegado à conclusão que a nossa origem é uma só. Independente da raça, estudando o ser humano, a origem é uma só. É fato que a maior parte deles pensam que originou de uma ameba. Mas nós sabemos que é de um homem e de uma mulher. A origem é uma só. O ponto aqui, para mim e para você, é que nós nascemos com a natureza pecaminosa. Quando o salmista Davi diz: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, não é que o ato de gerar um filho é pecaminoso. Nascemos com a natureza pecaminosa. Aquele primeiro Adão falhou. Então, foi necessário que viesse um segundo Adão. Sempre que a Bíblia se refere a Adão, essa questão da prática pecaminosa se refere ao velho homem. O novo Adão é Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo 11, ele diz assim: assim também vós,
Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Irmãos e irmãs, tem vida abundante para mim e para você. Quando eu e você entendemos que Jesus é o caminho, é o Salvador, a velha vida já foi crucificada com Cristo lá na cruz. E Ele nos chama para uma vida de novidade. Nele nós temos esperança e, como diz o apóstolo Paulo aqui, vivos para Deus em Cristo. Ou seja, o desejo da carne, a concupiscência, as nossas práticas pecaminosas, aquilo que nos leva para a morte eterna, foi crucificado com Cristo. E espiritualmente, nós estamos vivos para Deus. E por isso, o apóstolo Paulo diz aqui, eu fui crucificado com Cristo. E ele crê piamente quando ele diz isso. Eu fui incluído lá na morte de Cristo. Os meus pecados foram perdoados em Cristo. E porque eu sou limitado, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, eu preciso de Cristo. E essa minha vida é satisfeita em Cristo, morto para o pecado. Essa deve ser a fala de todo cristão. Eu fui crucificado com Cristo. Eu já morri lá, mas Ele me ressurgiu para uma nova vida, uma vida de esperança. Romanos 6, 6 a 8, ele diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Não apenas morremos, nós ressurgimos. E aí nós não sentimos mais prazer na prática do pecado. Nós fugimos do pecado, porque o que prevalece em nós é a vida em Cristo, a vida no Espírito. E aí nós vamos consertando a nossa vida. E o Senhor mesmo nos ajuda. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quem sabe você já pensou em tirar a sua vida pelos mais diversos motivos. Muitas vezes até por culpa que foi lançada sobre você. E às vezes a gente recebe mentiras como verdades. Olha, se você está em Cristo, as coisas velhas já ficaram para trás. Eu e você fomos lavados no sangue do Cordeiro. E se alguém quiser trazer acusação, você fala, olha, isso aí é o velho homem. A minha vida já foi lavada no sangue de Jesus. Eu sou nova criatura, eu experimentei o novo nascimento. Porque quem está dizendo isso aqui era um homem terrível, o apóstolo Paulo. Perseguiu os cristãos, ele judiava dos cristãos. A Bíblia diz que na morte de Estevão lá estava Saulo. E ele consentia em apedrejar aquele homem até a morte. Irmãos e irmãs, já pensou que coração é esse? Insensível de ver uma pessoa levando pedrada até morrer. Mas era assim a vida do apóstolo Paulo. Perseguindo cristãos. Mas agora ele compreende. Ele sabe quem é o seu Redentor. E ele diz, a minha velha vida, do velho Adão, já foi crucificado com Cristo naquela cruz. E agora eu não vivo mais. É Ele quem vive em mim. E é isso que acontece, irmãos e irmãs, conosco, quando nós experimentamos a nova vida. O apóstolo Paulo sabia qual era a dívida dele, uma dívida impagável, mas Cristo pagou o preço, porque só Ele poderia pagar esse preço do pecado. E o Cristo que morreu na cruz, pelo apóstolo Paulo, morreu no meu e no seu lugar. E aí as coisas velhas ficam para trás e Ele nos justifica diante do tribunal de Deus. Foi lavado no sangue do Cordeiro. Pai, recebe, é teu filho, foi adotado mediante o meu sacrifício.
Irmãos e irmãs, se Paulo tinha motivos de sobra para querer estar crucificado em Cristo, eu e você precisamos compreender isso. Todas as coisas velhas ficam para trás e Ele tem uma nova história. Então, primeiro, eu e você precisamos entender que nós fomos unidos em Cristo. Quando Cristo morreu, eu também morri naquela cruz, mas quando Ele ressurgiu, eu e você também ressurgimos para essa nova vida. E por isso Ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Agora eu não faço mais as minhas vontades, são as vontades de Cristo que prevalecem na minha vida. Irmãos e irmãs, se quando Cristo me alcançou, o que prevalece em mim é a vontade de Cristo, Cristo, Ele cometeria suicídio? Então eu não devo ir por esse caminho, mas refugiar naquele que causa uma reviravolta na vida daquele que se entrega ao seu chamado. Por isso, irmãos e irmãs, quando Cristo vive em nós, nós temos expectativa, porque é uma mudança, uma revolução de valores no nosso coração. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava, vai deixando essa velha vida, num processo de santificação. E quando a vida abundante acontece em mim, eu me rendo ao senhorio e à majestade de Jesus. Parece que a vida começa a ter cor. Eu começo a ter esperança. Eu começo a ter motivos para sorrir. E eu, como o apóstolo Paulo que declarou aqui, ele nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz: eu sei estar honrado, humilhado, em escassez, em fartura de pão, diante das lutas, dos obstáculos, da perseguição. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E essa tem que ser a nossa declaração. Será que você pode repetir isso? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. De onde vem a nossa força para vencer as nossas crises? Do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Cristo vive em mim. Parece um contrassenso, mas houve uma morte. E há uma vida por conta da ressurreição. E como que eu venço as minhas crises? O apóstolo diz: pela fé. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu estou vivendo agora, que eu tenho na carne, enquanto eu estiver aqui, como que eu enfrento as minhas crises? Ali versículo 20, ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos e irmãs, quando nós cremos que Jesus é o Messias que haveria de vir, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entendemos, eu estou crendo, nós precisamos viver em esperança. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esperança. Ainda que seja difícil aqui, a esperança de quando o Senhor me chamar, quando a iniciativa for dEle, eu vou experimentar a presença dEle de forma plena. E aí, ele diz de algo relevante. Ele fala que está crucificado. E aí ele diz: Cristo vive em mim. O que prevalece em mim é a vontade dEle. E há tantas pessoas que às vezes querem ver Deus se materializar na frente deles. Cristo está dentro de você se você convidou a Jesus. Ele habita em você, você é templo. Fale com Ele, exerça esse relacionamento. Chore diante dEle, abra o coração. Fale dos seus
fardos das suas lutas, dos seus choros. Porque Ele é fiel para socorrer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Não por causa dos seus fracassos ou por causa das suas vitórias. Esse amor é incondicional. Ainda que você seja um improvável, eu e você sejamos improváveis, tenhamos as nossas lutas, tenhamos pecado, tenhamos falhado, como o apóstolo Paulo. O amor de Deus é incondicional. É isso que o apóstolo diz aqui. Ele diz: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos e irmãs, eu e você temos um Cristo que se entregou por amor a mim e a você. Vale a pena nós lembrarmos que o contraponto aqui de Paulo é o seguinte: não viva no legalismo. Porque aquele povo, para receber o perdão dos pecados, eles tinham que fazer sacrifício de sangue. Levar um animal, um cordeiro, para ser sacrificado. Era necessário o sacrifício de sangue. Então o novo Adão, ele se entrega para esse sacrifício de sangue. Ele nos substitui naquela cruz. E tinha que ser Ele. O cordeiro precisava ser o primogênito. O cordeiro precisava ser sem mácula, sem nenhuma quebradura nos seus ossos, perfeito. Então o primogênito do Pai, perfeito, se entrega naquela cruz. Jesus não amou só o apóstolo Paulo. Ele amou a mim e a você. E ainda que a vida e as pessoas e as circunstâncias estejam sussurrando que você não é precioso, que você não é preciosa, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça Ele dizer quem você é. Você é filho amado, filha amada. Você custou o sacrifício de Cristo na cruz, eu e você fomos incluídos lá. Mas nós ressurgimos. Foi regenerado em nós aquilo que havíamos perdido com o pecado. O caráter de Cristo, a presença de Cristo, o amor de Cristo incondicional. Independente se eu seja feio ou bonito, independente se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu tenho uma limitação, sou portador de uma necessidade especial ou não, se eu não produzo com excelência, porque eu não tenho uma habilidade nessa ou naquela área, não está condicionado a isso. Ele me ama. Ele te ama. E quando nós percebemos essa fragilidade nossa, nós entendemos o tamanho do amor de Deus. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. No momento da fragilidade, nós vamos para Deus e nós nos lembramos de qual seria o nosso destino, mas nós temos vida eterna. Eu e você vamos andar em ruas de ouro, palácio, a morada que o Senhor foi fazer de ouro, adornado com pedras preciosas. Diz que nem metade da glória celeste já foi contado a um mortal, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus revela pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, vale a pena lembrar do que é citado no Evangelho de Lucas. Pois o que se humilha, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando eu reconheço a minha suficiência no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu começo a vencer as minhas crises. Não vá pelo seu coração, não vá por essa voz que muitas vezes quer sussurrar. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso,
Não se deixe enganar. Aceite a verdade que o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração. Eu e você somos herdeiros do trono de Deus. Você é príncipe, você é princesa do reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí vale a pena nós nos lembrarmos daquilo que está em Cristo em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 19. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro, certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida em Cristo Jesus, a vida e vida abundante. Por isso, meu irmão, minha irmã, não dê ouvidos a qualquer outra voz, a não ser a voz do Espírito Santo, que diz quem você é